Eu dei uma pausa no vídeo anterior, mas demorei para escrever na lousa, ele encerrou, então a gente vai fazer aula de 15, 20 minutos, tá bom? Não tem problema não. Vamos lá. Nesse exercício aqui, o que está pedindo? Nesse exercício aqui, ó, eu tenho as figuras, eu tenho as barras, certo? Porém, o que eu não tenho? Eu não tenho a forma de compasso. Então a gente vai ter que achar a forma de compasso em cima das figuras. Na verdade, não olhem no MTS, tá? Não olhem, porque no MTS tem uma dica muito fácil para a gente descobrir qual que é. Vamos tentar descobrir do jeito que está aqui, tá bom? Eu desenhei diferente como está no MTS, porque o MTS já está me entregando. Então, vamos tentar, por aqui, a gente tentar fazer, tá bom? Vamos lá. Ó, exercício A. O que eu tenho no exercício A? Eu tenho uma semínima, tenho uma semínima, tenho uma mínima e tenho uma barra. Tem uma barra de compasso. Então, o que a gente consegue entender com isso daí? Então, se eu já olhei ali, ó, eu tenho uma barra de compasso. Eu tenho 3 figuras. Aqui, ó, eu tenho minha primeira figura, minha segunda e minha terceira. Vamos voltar lá atrás? Dentro de uma mínima, quantas semínimas eu tenho? Eu tenho 2. Então, dentro de uma mínima cabe duas semínimas. Então eu tenho 2 semínimas mais uma mínima. Quanto tempo que dá aí? Uma semínima, 1 tempo. A outra semínima, mais 1 tempo. E a minha mínima ali, 2 tempos. Certo? Só pela divisão que está ali no compasso, eu já consigo descobrir que é de 4 tempos. Se ele é de 4 tempos, que número que vai em cima mesmo? O número que vai em cima é o número 4. Certo? E quem que é a minha unidade de tempo? Quem que é a minha figura que vale 1 tempo? Se ali eu tenho duas semínimas e mais uma mínima, é fácil achar. Quem que é a minha unidade de tempo? É uma semínima. Então, vai ser 4 por 4. Um outro local ali que já bata rapidinho é aqui, ó. Eu tenho uma semibreve. Então, se aqui eu descobrir que é 4 tempos, já descobri que é 4 tempos. E aqui eu tenho uma semibreve, minha semibreve tem 4 tempos. Quantas semínimas eu tenho dentro dela? 4 semínimas. Está lá o número 4. Então, só no bater o olho, a gente já consegue achar rapidinho. Por exemplo, ali, ó, eu tenho uma pausa. Aqui, ó, eu tenho uma pausa. Essa pausa aqui do que é? É uma pausa de semínima. Então, eu tenho uma pausa de semínima, eu tenho uma semínima e eu tenho uma mínima. Então, como é que eu acho isso daí se eu não tenho a forma de compasso? Se eu tenho aqui, ó, são 4 tempos aqui, não são? São 4 tempos com 3 figuras. Então, uma figura vai valer 1 tempo, a outra figura vai valer mais 1 tempo e a outra figura vai valer 2 tempos. A conta tem que bater, tem que zerar. Então, 2. É fácil a gente saber que a minha unidade de tempo é a minha semínima. Vamos partir para o de baixo? Vamos lá. O de baixo, o que eu tenho? Eu tenho uma semibreve, tenho uma mínima e tenho a minha barra. Tenho aqui, ó, no meu segundo compasso já matou a pau, já não tem como. Porque, ó, quantas figuras eu tenho aqui? Eu tenho 3 figuras ali, não tenho? Não tenho 3 figuras ali, ó? Tenho 3 mínima. Então, de quanto que é meu compasso? Ele vai ser um binário ou ele vai ser um ternário? O que ele vai ser? Se eu tenho 3 figuras, ele vai ser um ternário. E quem que é a minha figura que vale 1 tempo? Nesse caso aqui, quem que vale 1 tempo? Tá ali, ó. Se dentro do meu compasso eu tenho 3 figuras, eu tenho 3 mínimas, quem que vale 1 tempo? Quem vale 1 tempo é a minha mínima. Então, meu número de baixo vai ser o número 2. Então, se aqui a minha unidade de tempo é 2, quanto que vale essa semibreve aqui? Vou deixar vocês pensar um pouquinho, ó. Depois mais pra frente eu respondo.
Aqui nesse exercício aqui, ó, a hora que a gente for fazer a linguagem rítmica dele, ele tem uma particularidade. Vocês se lembram qual que é o nome dessa barra aqui? É uma barra, é uma grossa, uma fina, com 2 pontos. É uma barra de ritornelo. Então aqui, ó, então quando eu achar isso aqui, quer dizer que eu vou achar outra lá na frente. Opa, encontrei ela aqui. Então na hora que nós formos fazer a linguagem rítmica aqui, a gente vai vir até aqui. Chegou nesse ponto, não é ritornelo, é para retornar. A gente vem até aqui e daqui a gente vai até o final. Então, quanto que vale a minha semibreve ali? Ela vale 2 tempos. Por quê? Porque quem vale um tempo aqui é a minha mínima. Quantos tempos eu tenho dentro de um compasso? Eu tenho 3. Então a conta tem que fechar, não tem como. A conta tem que fechar, tem que zerar. Então, por exemplo, mínima, 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 cada uma vale um tempo. Aqui, semibreve e mínima. A minha semibreve vai valer quanto? Minha semibreve vai valer 2. E a minha mínima vai valer 1. Mas por que o semibreve vale 2? Quantas mínimas cabem dentro de uma semibreve? É a divisão, irmãos. Daqui para frente é só divisão. Isso aí é uma coisa que vai ter que ficar muito clara na cabeça de vocês. Vamos partir para o terceiro. Vamos lá. O que eu tenho aqui embaixo? Eu tenho uma mínima e uma semínima. Vamos ver. Ah, mas assim eu não consigo, irmão. Não tô conseguindo entender uma mínima, uma semínima. Faz aquela conta. Quantas figuras cabe dentro de uma mínima? Quantas semínima cabe? Cabe 2. Então ali, ó, eu tenho 2 figuras dentro de um compasso, certo? Só que dentro desse compasso aqui, ó, eu tenho 3. Aqui, ó, se aqui eu não conseguir achar minha forma de compasso, aqui eu já consigo. Por quê, ó? Porque aqui, ó, eu tenho a minha barra de compasso aqui e tenho a minha barra de compasso aqui. Eu tenho uma semínima, 2 semínimas e eu tenho uma pausa do quê? Eu tenho uma pausa de semínima. A pausa também faz parte do tempo. Então, quer dizer que eu tenho quantos tempos dentro de um compasso? 3. Então, que número que vai estar aqui em cima? Se é 3, vai ser 3, quer dizer que é um ternário. E quem que é a minha unidade de tempo? É fácil de achar aqui agora, né, irmãos? Por quê? Se eu tenho mínima, semínima, semínima e pausa de semínima, são 3 tempos. Quem que vai ser lá embaixo? Vai ser o número 4. Então vai ficar 3 por 4. Tudo é praticar. Tá? Daqui para frente vai praticando. Toda vez que eu montar a forma de compasso, que eu fizer as divisão, eu vou estar perguntando, vou estar falando. É uma coisa que vai ser comum, vai ser o nosso cotidiano daqui para frente, tá bom? Vamos fazer a linguagem rítmica lá de cima? Então, se é 4 por 4, quaternário simples. Então quer dizer que quantas elipses eu vou ter dentro de cada compasso? Eu vou ter 4 elipses, certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho som? Não, é pausa. Então eu tenho uma elipse para pausa. Essa aqui é uma semínima. Quanto que vale essa semínima? Essa semínima vale 1. E essa mínima? Quanto essa mínima vale? Essa mínima vale 2. Minha semibreve? Esse semibreve vale 4. E esse sinal aqui? É o sinal do quê? De pausa de semibreve. Então são 4 tempos sem som. Tá bom? Vamos começar lá? Preparou e... Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Encerrou. Certo? Vamos fazer o nosso B. Lembrando que eu tenho uma barra de ritornelo ali. Então, eu encontrei a minha barra de ritornelo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar até aonde ela está indicando que é o retorno. E aí eu vou até o final. Tá bom? Vamos lá. Tá, 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 tá. Volta. Tá, 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 tá. Encerrou. Certo? Vamos fazer a última aqui embaixo. Se é 3 por 4, quantas elipses eu vou ter dentro de cada compasso?
3. Tá, 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 tá. Certo? Vamos lá. Isso é mais um exercício só para vocês fixarem melhor as divisão, as formas de compasso, como que eu acho uma, como que eu acho outra. Nos hinos não vai precisar fazer nada disso, tá? Mas é para vocês conseguirem encaixar a forma de compasso com figuras, com desenho. Ah, eu não sei a forma de compasso, eu tampo lá pelo inário, eu consigo saber qual que é a forma de compasso. Não vai precisar fazer isso, mas é um exercício que é bacana fazer. Tá bom? Vamos lá. Quando a gente faz a linguagem rítmica, a gente não faz marcação de compasso, de regência, tá? Mas quando a gente vai em ensaio, sempre tem um irmão lá na frente, ou quando você vai numa orquestra sinfônica, você vê um maestro. O que é aqueles sinais que o maestro faz? Aqueles sinais ele está contando o tempo. Então, você pode ver que quando ele dá um sinal, entra um certo grupo de instrumento ou entra outro certo grupo de instrumento. Na congregação a gente não tem essa dinâmica que nem tem uma orquestra sinfônica. Mas quando nós temos ensaios, e para que servem os nossos ensaios? Os nossos ensaios servem para a gente aperfeiçoar os hinos, por exemplo. Às vezes no decorrer de um culto, às vezes a orquestra falha em algum determinado ponto de algum hino, ou corre demais, ou toca lento demais, ou faz uma passagem com o tempo errado, ou, por exemplo, o soprano tem que fazer uma pausa para os baixos lá no fundo, lá fazer a passagem, que tem as passagens dos hinos muito bonitas, mas se não tiver a pausa lá na frente, se os violinos não segurarem na pausa e forem reto, não se escuta essa passagem que existe na harmônica. Então o que acontece? O nosso encarregado ele está ali, ele está tocando, está em comunhão com Deus, está lá tocando, mas na hora que está tocando o hino, ele sentiu que aconteceu alguma coisa, o que ele faz? Ele anota, e quando a gente tem um ensaio, ele corrige a orquestra em cima daquele determinado ponto daquele hino. Por quê? Porque todo mundo é falho, irmãos, todo mundo erra, então nós estamos aqui numa aprendizagem contínua, a gente vai estar sempre aprendendo, a música a gente sempre vai estar aprendendo, não tem aquele que chega e fala assim, não, eu cheguei ao ápice da música, eu sei tudo na música. Não, irmãos, nem os grandes profissionais conseguem chegar à profundeza total da música, é sempre um aprendizado. E no ensaio a gente precisa disso. E como que o irmão no ensaio, ele consegue controlar o tempo da orquestra? Ele tem a regência. E na regência ele tem a mão esquerda, a mão direita, tá? Com a mão direita ele faz a regência do tempo e com a mão esquerda ele faz a expressão. Então o que é aquele gesto que o irmão fica fazendo lá na frente? Antigamente nós tínhamos o método italiano. Como que era o método italiano? O método italiano ele era contado assim, ó. Quais são os tipos de divisões que nós temos? Vamos lembrar? Nós temos divisão 4x4, quaternário, quer dizer que 4 tempos. Eu tenho o ternário, que é 3 tempos, e eu tenho o binário, que é 2 tempos. Então, como que era feito isso daí? Antigamente era feito assim, ó. 1, 2, 3, 4. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Isso como se ele fosse quaternário. Se ele fosse um ternário, seria 1, 2, 3. Então ficaria 1, 2, 3. E como ficaria o binário? O binário ficaria 1 e ficaria 2. Então, o irmão está lá na regência e ele fica 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Isso para o quaternário, que é o que está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então os músicos, a hora que o irmão está nessa regência, na posição que está a mão dele, ele vai saber se está no primeiro tempo, se está no terceiro, se está no quarto. Há uma interligação entre os músicos e o encarregado. Se eles estiverem prestando atenção e eles estiverem ali em comunhão, prestando atenção no que o irmão está dizendo, tocando, porque quando a gente está no ensaio é um olho. O olho tem que estar na partitura e tem que estar lá na frente. Por quê? Porque se ele der o tempo, por exemplo, nós temos a firmata. Vou falar um pouco da firmata mais para frente. O que é a firmata? É um prolongamento da figura, sabe? Prolongamento de valor dela. Quem determina o valor da firmata é a regência. Então, por exemplo, chegando na firmata, ele dá o sinal que não é para parar, que é para continuar. Então, se o músico não ficar de olho nele lá e não ficar de olho na partitura aqui, ele se perde. Então, por isso que tem o irmão tá lá na frente fazendo a regência. Então, quando é um 4x4, 1, 2, 3, 4. O ternário, como é que ficaria? 1, 2, 3. 1, 2, 3. E como é que ficaria o binário? 1, 2. 1, 2. Só que essa aqui era a metodologia romana, é o método romano. 1, 2, 3, 4. E o que acontecia, irmãos? O que acontecia é que nós, os músicos mais antigos, os músicos mais novos nem tantos, mas os mais antigos, nós viemos do Bona. Então o Bona era um método que tinha de ensino antigamente. E assim, quando a gente estudava o Bona, a gente ficava com uma dinâmica de leitura absurda. Nossa dinâmica de leitura das figuras ficava assim, espetacular. Só que porém a gente não tínhamos a parte de método, a parte de teoria musical. Então, tirou-se o Bona, colocou o MTS, certo? Para a gente aprender a teoria, mas o que acontecia na época do Bona? Então, quando a gente ficava esse 1, 2, 3, 4, 1, 2, a gente se habituava tanto a estudar desse jeito, que quando a gente pegava um hino para tocar, a gente socava o hino. A gente é como se estivesse marchando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, o que os irmãos acharam por bem? O inário 5, irmãos, ele é um inário completamente diferente do 4. O inário 5 ele é muito mais espiritual. Assim, ele é muito mais espiritual, assim, muito além do que é o 4. O 4 ele é lindo, irmão. Quantos anos que nós tocamos com o método, com o inário 4, mas o 5 não, irmão. O 5 ele veio com essa particularidade espiritual, que a gente precisamos ter o MTS para conseguir entender o que está ali e a gente conseguir interpretar o que está ali. Então, esse aqui, irmãos, é o método italiano. Eu vou explicar agora para os irmãos qual que é a metodologia que os irmãos acharam por melhor usar a partir de agora, que é o francês. Qual que é a diferença do francês? A diferença do francês é que ele vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4 e voltou. Então, ó. 1, 2, 3 e 4. Então, como é que vai ficar agora? Vai ficar assim, ó. 1 para baixo, 2 para dentro do corpo, 3 para fora, 4 para cima. Lembra que era 1, 2, 3, 4? Agora vocês vão ver, ó. 1, 2, 3, 4, 1. Até na hora de você fazer o movimento aqui, ó, ele ficou arredondadinho, ó. Ele não ficou aquele negócio, ó. Ó a diferença, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Então esse gesto que o irmão está fazendo aqui, ó, a orquestra vai ter que estar tocando. Por exemplo, eu estou aqui, ó, fazendo nessa velocidade aqui. É a velocidade que a orquestra tem que estar tocando. Tá, 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 tá. Se é um 4x4, por exemplo, com 4 figuras. Tá, 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 ou tá. Como
Como que a gente fazia no método italiano? Tá, a, a. Agora não. Tá, e encerra. Certo? Como que vai o quaternário vai ficar desse jeito? Como é que vai ficar o ternário? O ternário vai ficar isso mesmo. Vai ficar 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Continua a mesma coisa, irmão. Só que o que aconteceu? Ele ficou só com 3 tempos. Não era 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Certo? Não, ao contrário. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá? Aqui eu inverti, tá bom? Aqui tá invertido. É 1, 2, 3. E quando for só 2 tempos, lembra que era 1, 2, agora é 1, 2. 1, 2. É como se fosse uma onda. 1, 2. Certo? Vai ficar como assim, ó. 1, 2. Deixa eu ver aqui, eu não botei ela aqui. Aqui, ó. Fica mais ou menos um S assim, ó, de lado. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Certo? Então, isso aqui a gente não vai fazer com linguagem rítmica. Isso aqui só se usa quando a gente for fazer, por exemplo, a gente pega um hino, a gente faz a linguagem rítmica do hino ou a gente faz o solfejo do hino. Quando a gente faz o solfejo do hino, são 3 formas, irmãos, da gente fazer isso. Por exemplo, primeiro, a linguagem rítmica. A linguagem rítmica, na hora que a gente começar, a partir do módulo 4, eu vou conseguir fazer isso para vocês entenderem. Você faz a linguagem rítmica do jeito que ela está ali, bonitinha. Depois nós temos a linguagem rítmica na altura do hino. Então, na hora que a gente estiver fazendo a linguagem rítmica, a gente já consegue saber a altura do hino. E o solfejo. O solfejo não é linguagem rítmica. O solfejo a gente canta as notas, mas com os tempos dela. Então a gente faz a linguagem rítmica, achou o tempo, aí lá na frente a gente faz o solfejo. Tá bom? Então isso aqui é mais para vocês saberem e já irem se familiarizando com o que acontece com a nossa orquestra. Tá bom? Por que tem os ensaios? O que é aqueles movimentos que o irmão faz lá na frente? O que é aquilo? O irmão está movimentando o braço. Quando Deus me chamou na graça, uma vez eu fui no ensaio e eu não entendi o que era. O que era todos aqueles movimentos que o irmão fazia. Eu falei, mas para que fica fazendo aquilo? A gente é leigo, né? A gente não entende. Eu era novinho, o Senhor tinha me chamado na graça, eu não sabia. Até que quando eu comecei a participar das escolinhas de música, que os irmãos foram explicar o que era aquilo. Então, aquilo nada mais é o quê? Que a contagem do tempo dos hinos, certo? Então, lá o irmão pode acelerar, pode diminuir. No culto, não. No culto nós temos que tocar o que está ali bonitinho, nós temos que trabalhar, temos que tocar a média de velocidade. Vocês vão saber qual que é a média, qual que é a mínima, qual que é a máxima. Vão entender o que é o que o organista faz, né, o que é a introdução. A introdução, na verdade, é o motivo. O que é a introdução, o que é motivo. Tudo isso a gente vai estar vendo aos pouquinhos, tá bom? Nós vamos ter mais uma aula do módulo 3, tá? A próxima aula do módulo 3 eu vou falar um pouco sobre o metrônomo. Eu já expliquei umas aulas atrás. Como eu já passei para vocês qual metrônomo que vocês têm que abaixar, que um dos melhores é o Sound Concert, só vou dar uma pincelada, não vou falar muito sobre metrônomo, só vou falar para que serve ele, tá bom? Porque eu já pedi para vocês abaixarem para já começar a fazer a linguagem rítmica em cima dele. Vou falar um pouco sobre acentuação métrica, o que é acentuação métrica e para que serve, e nós vamos fazer as linguagens rítmicas sem ter aquelas figuras embaixo lá. Então vai ter que bater o olho e conseguir fazer elas, tá bom? Então o módulo 3 vai ter mais um vídeo, aí a gente encerra o módulo 3 e já começa o 4.
O 4 já começa a ficar interessante, porque a gente vai começar, a gente vai entender como é que se monta o que se precisa para se montar uma notação musical, o que se precisa para se montar uma música, uma partitura, tá bom? Então, até a próxima. Deus abençoe, viu? Com Deus e paz de Deus, irmãos.